momento, Senhor amado, que mais uma vez chegamos na Tua presença. Estamos, ó Deus, diante de Ti, buscando a Tua bênção, Senhor, e pedimos pela Tua filha, qual vai ministrar a Tua palavra nesta noite. Usa ela poderosamente, Senhor, como o Senhor tem sempre feito. Faz dela um vaso de bênção para a honra e para a glória do Teu nome. Tudo eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Segunda Reis, no capítulo 4. O pastor Osório me convidou ontem. Eu orei ao Senhor, pedi a direção de Deus. Ele me deu o tema de Jeremias 33:3. Mas Deus colocou no meu coração essa palavra. Nós vamos falar desse tema também de Jeremias. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos que nos diz assim: todos acharam? Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que hei eu fazer para ti? Declara-me o que tu tens em tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Quando fui orar ao Senhor, pedi a direção e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Mas nós não vamos deixar de falar de Jeremias, que precisava também, onde que Deus falou a ele, que ele clamasse a Deus, e que o Senhor ia responder coisas grandes e firmes que ele não sabia. Aleluia. E então, aqui nós olhamos para essa passagem, para esta mulher, que ela era uma das profetas, e ela chegou para Eliseu e falou para ele: o meu esposo, que era o teu servo, ele morreu, e agora vem o credor para pegar meus 2 filhos para serem servos. E quando ele escutou isso, ele perguntou para ela: o que tu tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Então, ele olhando para ela, e ele disse: vai aos teus vizinhos, pega vasos emprestados, e não pouco, bastante vaso, e leva no teu quarto. E ali ela fez. Eu começo a analisar, imaginar, ela pedindo os vasos para os vizinhos, e ali os vizinhos perguntando por que ela queria vaso, e ela disse que ela precisava de muitos vasos, e ali ela foi trazendo os vasos, colocou no quarto, e ali ela, junto com seus 2 filhos, ela começou a derramar aquele azeite. Aleluia. E ela encheu aquele vaso, encheu outro e tantos outros vasos. E ela perguntou para os seus filhos: ainda resta vasos? E ele disse: não, já foram tudo. E ali o azeite parou de correr. Quando nós entramos no quarto, conversamos com o Senhor, e ali nós começamos a derramar a nossa queixa, a nossa necessidade diante da face do Senhor, pedindo a Deus que Deus entre com providência em nossas vidas. E o Senhor, no momento
aqui fala que ela clamou ao Eliseu, ela pediu algo para Eliseu, que Eliseu ajudasse ela. E como diz o versículo aqui, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E muitas das vezes nós estamos clamando, e será que vai acontecer? Será que a nossa bênção vai chegar? Mas ela chega no momento certo, na hora certa, ela vem nos trazendo a bênção, a vitória. E quando aqueles vasos estavam todos cheios, e sabe, ela olhou e disse: agora o que eu vou fazer? Mas ela foi até o profeta Eliseu e perguntou: e agora o que eu vou fazer com esses vasos cheios de azeite? Então Eliseu disse: vai e vende, paga tuas dívidas e viva o resto. Glória a Deus. A providência de Deus, Ele é muito lindo. Ele não deixa os seus filhos desamparados. Na hora certa, no momento certo, Ele vem nos trazer a vitória. E quando eu estava meditando nessa palavra, que quando nós estamos de luto, perdemos um ente querido, como ela perdeu seu esposo, já ia perder os seus 2 filhos para serem servos, e então, como que ela ia se manter? E assim, não é diferente quando nós estamos de luto. Lembro-me que quando eu fiquei, há quase 25 anos atrás, viúva, eu passei por esse momento difícil. Passei por muitas dívidas, ficou para me pagar. E eu não estava trabalhando. E eu estava muito doente naquela época. E então, eu fui aos pés do Senhor. E comecei a clamar a Ele. E disse: Senhor, o que eu vou fazer? Agora eu estou doente. Como que eu vou poder trabalhar? E naquela madrugada, Deus foi tão lindo comigo. Ele disse: serva minha, começa a fazer pão e sai a vender. E eu vi muitos pão na minha frente, naquela visão, muitos pão. Eu vi doces, vi as coquinhas. E ali então eu disse: Senhor, tu queres que eu faça isso? E o Senhor disse: sim. Será por um pouco tempo. E ali passando de manhã, eu fui, comprei o trigo e comecei a fazer os pãozinhos. E quando foi à tarde eu fiz, orei ao Senhor e disse: Senhor, tu mandaste eu fazer. E agora, Senhor, prepara as pessoas para me abençoar. E eu peguei a minha bicicleta e saí. E eu consegui vender meus pãozinhos. E o meu coração se alegrou muito. E eu disse: vou lá comprar mais. Aí me deu mais vontade de fazer. E assim, queridos, Deus me abençoou grandemente. Eu consegui pagar as minhas dívidas. E ganhei muitas almas para o Senhor através desses pãozinhos. Mas de que maneira, irmão Sônia, que tu ganhou almas através desses pãozinhos? O Senhor me levava nas casas. E quando eu chegava naquela casa, eu já tinha muitos fregueses assim. E eu trabalhava muito, ia dormir às vezes meia-noite, 2 horas já estava de pé, para fazer os pãozinhos para de manhã, 8 horas já entregar para minhas freguesas. E ali, naquele momento, eu estava assim, muito feliz com tudo que o Senhor estava me dando, mesmo doente como eu estava. Mas o Senhor me deu graça, o Senhor me deu vitória. Eu me lembro que foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Eu não sei porquê, pastor Osório, mas Deus mandou
brincar. E eu fui lá e era para me orar pelo esposo dela. Hoje já está com o Senhor. E ela disse: hoje eu não vou comprar pãozinho nenhum. E eu fiquei um pouco triste com aquilo. E eu peguei e disse: Senhor, me envia, vai me levando em casas que eu nunca fui ainda. E quando chegou ali na rua do Proficon ali, eu parei em frente a um bar. Eu pensei: aqui eu vou oferecer o pãozinho para a Vilma. Mas aquele bar estava aberto e tinha muitas pessoas jogando ali, snook. E era um dia de verão, dezembro, perto de Natal. E ali tinha muitas pessoas bêbadas. E quando eu cheguei, que eu entrei na porta, eles pararam, olharam para mim e teve um daqueles que perguntou: você é crente? E eu disse: graças a Deus eu sou crente. E aí ele pegou e disse assim para mim: eu já estou distanciado 21 anos dos caminhos do Senhor. E ele estava bem bêbado, bem caindo para lá e para cá. E eu disse para ele: o Senhor sabia que Jesus lhe ama, que Jesus tem um propósito, um plano no seu coração. Ele está de braços abertos te esperando e Ele não quer te ver desta maneira. E ali comecei a pregar a palavra do Senhor. E eu fui até a dona ali, a Vilma, e disse: Vilma, desculpa, mas Deus me mandou falar. Ela disse: não, Sônia, pode falar da palavra de Deus. E eu sei que ali eu consegui vender todos os pãozinhos para eles também, principalmente para eles. Não sei se chegou em casa. E ali então eu saí feliz. E antes de eu sair, eu disse assim: Vilma, tu sabe que Deus tem um plano, um propósito na tua vida também. Aí ela disse: Sônia, olha para que eu feche esse bar, porque é tanta briga, é tanta polícia aqui, e eu não quero mais ficar aqui. Eu quero que Deus assim abra uma porta de emprego. Eu disse: Vilma, vamos orar para que Deus faça isso, abra uma porta para ti, para o teu esposo, e Deus abriu uma porta de emprego para ela ali em cima na creche para ser merendeira. E ele foi trabalhar numa grande empresa. Depois eu não vi mais ela, e eu cheguei lá novamente, a filha que estava morando naquele bar, e aquele bar foi fechado, para a glória do Senhor. Passado um tempo, alguns meses, eu fui chamada para orar por uma pessoa que eu nem conhecia, e a filha dele achou meu telefone, alguém falou de mim para ela, que o paizinho dela estava muito doente. E aí, eu nem estava aqui, eu estava em Curitiba, e o meu filho que atendeu o telefone disse: a minha mãe está viajando, mas quando ela voltar, eu deixo o telefone e ela liga para você. E aí eu voltei na segunda-feira, e quando eu voltei eu liguei para ela. Ela disse: eu soube que a senhora ora pelas pessoas, meu pai está muito mal. E eu disse: sim, mas eu não tenho carro. Daí ela pegou e disse: não, eu vou te buscar. E onde é que era? No Emervalde. Quando a gente chegou lá, ela veio me buscar. E quando eu entrei, de longe eu escutava um gemido muito alto, dor. E quando eu cheguei até ele, que eu olhei, era o homem que estava ali no bar. Aquele homem que estava 21 anos distanciado do Senhor. E quando ele me viu, ele disse: olha a mulher do pão. E eu disse: olha o homem do bar. E ele estava ali, irmãos, entre a vida e a morte.